agora é rapidinho, a gente vai fazer o sorteio do terceiro e último livro de hoje. Vamos ver quem é que teve sorte nesse dia de hoje. E para prestigiar o primeiro momento do nosso programa, que tratou exatamente de direito constitucional com o professor Fábio Tavares, né, ele trouxe aqui vários quizzes, foi discutindo temas muito importantes, eu selecionei para esse nosso terceiro sorteio exatamente o livro Direito Constitucional, que é Direito Constitucional 1, também da nossa coleção Saberes do Direito, e esse aqui de autoria dos professores Juliano Taveira Bernardes e Olavo Augusto Viana Alves Ferreira. Estamos no volume número 2 da coleção Saberes do Direito, composta de mais de 60 volumes, que vai abarcar todo o curso de Direito, lá do primeiro semestre até o último semestre, essa coleção inteira vai abarcar. Eu já tenho o nome aqui do Felizardo, agora realmente é do sexo masculino, e nós temos então o Romário Silva. Romário Silva foi o nosso então terceiro sorteado dessa noite de hoje, do nosso quarto dia do nosso programa da TV Atualidade de Direito. Estamos muito felizes com esse quarto dia, com certeza, né, professor Luiz Flávio? Bastante felizes com esse quarto dia. Procedimento que nós falamos para o Romário e para todos aqueles que foram sorteados na data de hoje, por favor, mandem para nós, a responsabilidade é sua, mande para nós um e-mail através do seguinte endereço, contato@atualidadesdodireito.com.br, e aí você coloca o seu endereço, o endereço para qual você quer que seja encaminhado o livro, já vai autografado por mim e pelo professor Luiz Flávio. Esperamos que seja de uma excelente leitura para você. A gente volta agora, então, para a última parte do nosso debate, que trata da minoridade penal, a redução da minoridade penal. Você é a favor, como o professor Capês, ou você é contra, tal qual defendeu o professor Luiz Flávio Gomes? Voltamos, então, para a nossa última parte, que vai ser composta de 10 minutos para cada um dos professores. Ok. Pois bem, nesse último tempo que nós temos, então, de 10 minutos, eu gostaria de sintetizar aqui a minha posição. Por que eu voto contra? Eu voto contra a redução da maioridade porque no Brasil já está estabelecida em 12 anos. De qualquer maneira, é claro que para crimes violentos perversos, justifica-se um debate para eventualmente ampliar o tempo de internação do menor para ficar mais tempo recolhido, porque se trata de uma pessoa perigosa, se trata de um perverso. Então, esta é a minha posição. Mas, tirando isso, no mais, eu penso que nós deveríamos partir para a solução do problema. Solucione o problema. Coloque todas as crianças na escola. Até os 18 anos, todo mundo obrigatório. Um caso ou outro de um arrimo de família, que a partir dos 16 poderia ter aí uma flexibilização de um período um pouco e tal, só. O resto, todo mundo na escola, porque não queremos mais nenhum menor na nossa frente nas ruas. Ele vai ficar até às 18 na escola, vai para casa, descansa um pouco, no dia seguinte já volta para o batente outra vez, que é o batente da escola. Isso se faz em todos os países hoje preocupados com a educação. Então eu diria assim, essa é a frase mais importante sobre tudo isso, que bem resume nossa posição. É mais fácil construir uma criança do que consertar um adulto. Construir uma criança maleável é muito mais fácil do que consertar um adulto já estragado. Portanto, trabalhar as crianças, claro que não deixar no esquecimento os menores perversos assassinos. Estes têm que ser responsabilizados também, óbvio que tem, mas independente disso, se não colocarmos o dedo na ferida e ir para o problema, para a solução do problema, nós nunca vamos ter paz neste nosso país, nunca vamos ter paz. Eu vou então só comparar em 2, 3 minutos, vou comparar o Brasil com uma outra nação para dizer o que aconteceu nas duas. Brasil e Coreia do Sul. Quando você compara o Brasil com a Coreia do Sul, você não tem mais dúvida de que nós não devemos fazer a opção de encarceramento.
A nossa opção tem que ser de educação. Veja lá, em 2014, o Brasil vai estar aí sediando a Copa do Mundo. Esperamos que sim, que tudo dê certo. O Brasil vai sediar a Copa do Mundo. Porém, e a Coreia do Sul? Coreia do Sul, a partir de janeiro de 2014, 100% dos alunos com tablet. Não tem mais livro, não tem mais tinta, não tem mais papel. Tudo no tablet, 100% de todos os alunos da Coreia do Sul a partir de janeiro de 2014. O Brasil, então, falando em encarceramento, discutindo maioridade, e Coreia do Sul, 100% das crianças com tablet na mão. De outro lado, então, o que é que nós temos aqui? A questão é de opção do país. Coreia do Sul fez uma opção pela educação. Brasil fez uma opção por prisão. Nossa opção é inequívoca por prisão. Se eu te der os números, você fica estarrecido. O Brasil é campeão mundial de crescimento de prisão de 90 a 2011. É o campeão mundial de prisão. Coreia do Sul, campeão mundial em várias disciplinas dos seus alunos em educação, sobretudo em inglês, em matemática, compreensão da língua. A Coreia do Sul passou o primeiro colocado, ou é o primeiro ou é o segundo, dependendo da matéria. E o Brasil, campeão mundial em encarceramento, campeão mundial em aprisionamento de pessoas. Nossas prisões cresceram 1.250% nas prisões cautelares. Nós tínhamos, em 1990, 18% dos presos prisões cautelares. Hoje, 42% dos presos em prisão cautelar. Como se vê, as diferenças de opção de país. Que opção você faz para o futuro do teu país? O que é melhor para nós? Enfiar todo mundo no presídio e depois ele sai pior do que entrou? Ou enfiar todo mundo na escola, preparando o sujeito para a empregabilidade e para o futuro de vida dele? Essa que é a opção. O Brasil fechou de 94 a 2010, fechou 19% das suas escolas públicas, fechou escolas públicas e aumentou 250% dos presídios. Um país que fecha escolas para construir presídios é um país de ponta cabeça. É um país que está pensando errado. É um país que não está correto. E se você, foi o que eu falei no Senado semana passada, se você busca os anais de discussão da primeira Assembleia Constituinte de 1823, pegue os anais da discussão lá no Senado, que vai então você encontrar que já em 1823, o grande Bonifácio de Andrada, o grande santista de Santos, Bonifácio de Andrada, deputado, ele discutia e dizia: enquanto nós tivermos miséria e pobreza no Brasil, ninguém viverá em paz. Não existe paz onde tem miséria. Não existe paz onde não tem educação, onde não tem saúde para as pessoas. Não tem paz. Simplesmente o Brasil hoje é um país inviabilizado do ponto de vista de segurança, justamente pelo que estamos dizendo. Logo, nossas conclusões nesses minutos que nos restam. Eu não faria uma opção por encarceramento. Cárcere não vale nada. Cárcere é a faculdade do crime. A única coisa que se aprende nos cárceres brasileiros é ser mais criminoso, é criar ódio contra a sociedade. Eu não faria opção por encarceramento. Eu faria opção da Coreia do Sul. Porque em 1960, Brasil ganhava 7 vezes mais do que Coreia do Sul. Ou seja, nós brasileiros tínhamos uma renda anual 7 vezes mais do que Coreia do Sul em 60. Em 2012, Coreia do Sul tem renda anual de 32 mil dólares cada um 32 mil dólares, e o Brasil, cada um uma renda de 10 mil dólares. Ou seja, eles nos passaram 3 vezes mais. E assim, por quê? Educação. Na Coreia do Sul, só 18%
dos jovens não estão em universidades. Só 18%. No Brasil, ao contrário, só 18% dos que podem ir para a faculdade não estão em faculdade. É invertido. Nós invertemos completamente todas as equações. Nós somos hoje o oposto da Coreia. E eu te pergunto, um jovem brasileiro e um jovem coreano vão para o mercado de trabalho. Quem ganha? Quem ganha vaga? Quem está melhor preparado? Quem sabe inglês? Quem sabe informática? Quem está melhor preparado? Claro que o jovem sul-coreano está muito melhor do que o jovem brasileiro. Porque nós estamos equivocados. O Brasil é um país equivocado no que diz respeito à educação. Cresceu em vários pontos. Ele é a 7ª economia mundial, mas tem seus pés de barro. É um gigante que agora está acordando. E eu acho sensacional. Estou apoiando todo esse movimento de acordar o Brasil. Porém, é um gigante que está acordando, continua com os pés de barro, porque não tem transporte público decente, nem saúde, nem hospitais, nem escolas, nem educação decente. Logo, vamos corrigir esse país. Temos que corrigir esse país de vez. Ou arrumamos, ou jamais vamos ter sossego e paz. Nunca nós vamos ter paz. Nunca você vai criar o teu filho com tranquilidade. Porque enquanto tem miséria e pobreza, ninguém vive em paz. Ninguém vive tranquilo. A maior corrupção, dizia Bonifácio Andrada, a maior corrupção no nosso país é a da pobreza, a da miséria. Ele falava em escravidão, troca a palavra escravidão por miséria e pobreza, que o discurso dele é mais atual do que nunca, e ele dizia isso em 1823. Ou seja, Brasil nasceu em 1822, estamos agora com 191 anos, e as discussões de 191 anos depois, as mesmas de 191 anos antes. Não tem sentido isso. Não tem mais sentido ir por esse caminho. Por isso, sou contra a redução da menoridade, a favor da responsabilidade a partir dos 12 e para violentos perversos que se faça um ajuste no ECA para mais um tempo. Porém, todo mundo nas escolas. Fazer com as crianças do Brasil o que nós fazemos com os bezerros. Você já viu algum bezerro solto na rua? Você já viu algum bezerro abandonado em rua? Não tem um bezerro abandonado em rua. Logo, por que tem criança abandonada em rua? É uma responsabilidade de todos nós, do Estado e da sociedade. É isso que nós precisamos. Solução, não enganação que o legislador federal quer nos impor nesse instante. Obrigado. Partimos então para a nossa terceira rodada. Estamos na nossa terceira rodada. O professor Fernando Capês tem também 10 minutos para a sua última manifestação. Eu concordo com todas as colocações feitas pelo professor Luiz Flávio Gomes. É com a educação que nós vamos procurar a saída para este país. Ainda que haja vaga nas escolas, o ensino é de baixa qualidade, o professor é mal remunerado, não é reconhecido. E hoje nós temos estudantes chegando à faculdade, muitas vezes sem condições sequer de formar um período, um parágrafo, quiçá uma frase. Luiz Flávio Gomes está certo em todos estes seus reclamos. Mas eu quero fazer uma comparação diferente do Brasil e Coreia do Sul. Eu quero fazer uma comparação entre Brasil e Índia. A Índia, um país rico no seu produto interno bruto, mas miserável no seu desenvolvimento social. A Índia com mais de 1 bilhão de habitantes, sendo que 90% deles numa sociedade estamentada por castas, vivendo abaixo da linha da pobreza, sem acesso à educação de qualidade. A Índia, ela tem no seu topo uma estratificação de altíssimo nível, mas na sua base, na base imensa da pirâmide, miseráveis, vivendo em condições subhumanas. A Índia com 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. O Brasil com 200 milhões de habitantes. O PIB brasileiro superior ao PIB da Índia. E o que nós temos? Os índices de criminalidade no Brasil assustadoramente maiores do que os da Índia. A Argentina viveu
uma crise econômica dramática ainda está vivendo, com o povo gritando, querem nos matar de fome. E não ocorreu na Argentina inteira o número de homicídios que aconteceu em um mês na cidade de São Paulo, só para se ter uma comparação. Por esta razão, criminalidade e pobreza não têm uma relação tão direta assim. Se fosse, nós teríamos nas favelas quantos criminosos? Quando se sabe que quase 100% da população que mora nessas comunidades mais carentes são trabalhadores, honestos e vivem muitas vezes vítimas do crime organizado. O problema da criminalidade, portanto, é um problema que vivemos aqui no Brasil. Antes de estar relacionado com miséria, antes de estar relacionado com pobreza, está relacionado com uma crise de valores e principalmente de valores morais. Nós estamos começando a perder definitivamente a noção daquilo que é certo e daquilo que é errado. Com pequenas concessões, nós vamos cruzando a linha daquilo que é adequado, daquilo que é correto, daquilo que é moralmente aceitável. E quando vemos, já fomos tão longe que não conseguimos voltar. É com pequenas concessões que se vai fazendo, pouco a pouco, a destruição do alicerce ético de uma nação. Começa por aqueles que deveriam dar o exemplo, de quem mais se espera, de quem teve acesso à educação, de quem esteve num lar abençoado, de quem teve acesso a todo tipo de informação e carinho, e quando pode, com os colarinhos brancos e não encardidos, pratica crimes que podem produzir um efeito devastador muito maior do que o de um homicida pura e simplesmente. O que estimula estas pessoas a prosseguirem nesta sanha incontida que dilapida o patrimônio e que impede e impedirá uma educação de nível em período integral num espaço mínimo de 20 anos, não sonhe. O que o leva a fazer isso? A crise de valores. Uma sociedade baseada no materialismo. Uma sociedade que tem base o eu. O que vale é eu ser feliz. Eu quero e preciso disso. Eu quero esse carro importado. Então não importa o que aconteça, eu vou fazer de tudo para tê-lo da maneira mais fácil. Nós vivemos a sociedade dos atalhos. A sociedade em que tudo acaba se admitindo, porque nada mais importa a não ser a visão puramente utilitária. Nós temos que combater a base de todo esse mal, que está na palavra impunidade. Quem pratica um ato, aquele que estudou mais, aquele que é mais preparado, aquele que teve mais condição, deve responder de forma mais grave, mais severa pelos seus atos. Aquele que tem condições de discernimento tem que responder pelos seus atos. Esqueçam essa ideia de que o menor de 16, 17 anos e 11 meses que pratica um crime violento é aquele que está completamente desamparado. Não, é aquele que quer ter um bom relógio, é aquele que quer ter acesso aos bens materiais, mas da maneira mais fácil, do menor atalho. E se vale conscientemente da impunidade que lhe confere a não responsabilidade penal para buscar os seus objetivos. Pouco importa a vida alheia. Notaram só esse ano quantos crimes banais de morte foram praticados? A vida não vale mais nada. As pessoas matam o outro por um cheeseburger para poder ficar com uma herança. Destroem o pai por puro interesse econômico, material. Matam um jovem no início da vida para pegar um celular. Por esta razão, se alguém que sabe o que está fazendo, que tem capacidade para discernir, não é responsabilizado pelo que fez, isto é impunidade. E isso no subconsciente social estimula a prática do crime. Eu pergunto para você, um menor que aos 16 anos já pode ser empresário
não deve ser responsabilizado pelo crime falimentar que intencionalmente produz? O menor que opta em casar, que já quer construir uma família e se emancipa, não pode ser responsabilizado pelos atos, não sabe o que está fazendo? Que vota para presidente da República, não pode ser responsabilizado? Você acredita nisso? Que alguém aos 16 anos não consegue discernir o caráter criminoso de um homicídio, de um latrocínio, de um roubo? Se você acredita, então pense que ele não deve ser responsabilizado. Eu defendo sim a responsabilidade penal a partir dos 16 anos. Defendo que este que praticou esse crime, principalmente crimes de especial gravidade, não deve ficar numa cela com outros presos adultos, ou que sejam mais velhos, ou cadeeiros de mais tempo. Deve-se cumprir a Constituição. E a nossa Constituição determina que cada um deve cumprir a sua pena no estabelecimento adequado à sua condição de idade. Deve-se criar, sim. Isso pode ser feito já nas unidades de internação que se encontram na Fundação Casa. Ele pode ficar ali internado, preso, cumprindo a sua pena. Não a pena de 3 anos ou de 6. Mas se é um latrocínio, a pena correspondente ao latrocínio. Se é um homicídio, a pena correspondente ao homicídio, separado dos outros criminosos. Como determina, aliás, a Constituição, mas sendo responsabilizado. Não ficando impune, não ficando por isso mesmo, não criando uma sensação de revolta na família que sofreu a prática delituosa. É por essa razão. Evidentemente que o ECA precisa de reajustes, evidentemente que nós precisamos melhorar as nossas prisões. Somente São Paulo, no estado de São Paulo, me permito usar, eu sei que estamos para o Brasil todo, mas são dados que estão na minha cabeça, que eu os vi hoje, numa reunião com o secretário de Administração Penitenciária. Estamos com 207 mil presos. Estamos prendendo muito, estamos construindo prisões. Agora, qual é a solução? Ali tem criminosos perigosíssimos. Já existe uma disposição. Nós temos um excelente livro do professor José Nerval sobre prisão cautelar e medidas alternativas. Hoje, para ficar preso, tem que ser crimes violentos. E nós temos 207 mil. Agora, aquele que está praticando aos 16 anos, que sabe que não vai ser responsabilizado, que conscientemente vai buscar uma satisfação e pratica um crime e mata impunemente, ele não pode ser responsabilizado? Então, resumindo nesse tempo que resta, nessa nossa saudável divergência, em que há concordâncias e naturalmente discordâncias, por isso que há um debate, nós entendemos que o menor aos 16 anos, tendo a consciência do caráter criminoso do fato praticado, deve ser responsabilizado. Em casos excepcionais, se instala um incidente para verificar se naquele caso concreto ele tem capacidade ou não. Mas a regra é que o menor aos 16 anos hoje não é o mesmo de 60 anos atrás. Por isso, sou a favor da redução da maioridade penal para 16 anos. Bom, muito bem. Então a gente terminou essa nossa rodada hoje, né? Agradecendo aí a presença do professor Fernando Capês, do professor Luiz Flávio, de todos vocês que estiveram com a gente até agora. E os recadinhos finais, dizendo, primeiro, que nós tivemos muita manifestação. O professor Luiz Flávio está fazendo a conta. Eu acho que hoje a gente praticamente teve a quantidade de manifestação do primeiro e do segundo e do terceiro dia, né? Quase que empatou a quantidade de manifestação que nós tivemos de comentários. Tivemos também muitas curtidas no Facebook. Se você puder continuar curtindo, quem não curtiu ainda, puder curtir essa página em que nós estamos, para nós seria uma alegria muito grande, porque a gente vai disseminando esse nosso programa, que é a TV Atualidade e Direito, e a ideia dessa nossa TV é exatamente transformar a informação em conhecimento e democratizar esse conhecimento, que é uma coisa que tanto falou aqui de educação agora, tanto o professor Capês quanto o professor Luiz Flávio, e é de uma importância muito grande, a gente sabe disso. Vou fazer aqui, dizer para vocês 2 recadinhos. O primeiro, do congresso que nós vamos ter virtual na segunda-feira sobre diversidade sexual, em que estará presente a professora Berenice Dias, a professora Elizabeth Amaro e o professor João Aguirre, discutindo também um tema muitíssimo importante. A partir das 8 horas, também aqui nesse mesmo canal, né, no portal Atualidades do Direito, 8 horas da manhã de segunda-feira. E convido também todos para a programação de amanhã. Então amanhã, como toda essa nossa semana, uma programação super especial. Ela começa às 21 horas com o professor Levi Magno, falando e trazendo quizzes a respeito de um tema específico, que é a interceptação telefônica
telefônica. Eu sei que o professor Capês gosta muito e é muito versado, conhece bastante esse tema, interceptação telefônica. O professor Luiz Flávio e eu estaremos aqui junto com o professor Levi, com aquela primeira forma que são os quizzes. Num segundo momento, aí sim às 22 horas, estarão aqui conosco o professor Eval, que inclusive está aqui até agora também aqui no nosso estúdio, e o professor Delore, e o tema vai ser processo civil, e aí muito tema interessante, segurança jurídica, decisões conflitantes, a questão da isonomia, e esses temas então sendo debatidos e discutidos pelos professores Eval e professor Delore, e a gente já sabe que eles têm posições divergentes e a gente sabe que ainda bem que eles são amigos, né? Porque vai dar um debate muito bonito e é uma boa forma da gente aprender ainda mais. Então vou pedir só 30 segundinhos aqui, professor Luiz Flávio, professor Capês, se despedirem, e com isso a gente se despede aqui também de vocês. Ixi, um prazer enorme de estar com todos vocês. Este tema ele é apaixonante por si só. De qualquer maneira, eu estou escrevendo um livro sobre os protestos massivos no Brasil e, portanto, esse assunto vai constar no meu próximo livro, que eu devo estar terminando nesses próximos 10 dias. Cumprimentar a nossa presidenta aqui dos trabalhos, professora Alice Bianchini, que foi rigorosa com o tempo, mas ao mesmo tempo bastante firme, coerente, imparcial, isso é muito bacana, e o meu amigo Fernando Capês, que trouxe todos esses argumentos extraordinários, fantásticos, no sentido contrário à nossa tese, mas de qualquer maneira, mostrando a sua habilidade, sempre, desde quando eu o conheci como promotor do júri aqui em São Paulo. Parabéns, Fernando Capês, e a todos vocês, até amanhã, e vamos que vamos. Amanhã, a partir de 10 da manhã, Ervalzinho já está aqui, falando da teoria do cabra liso. Teoria do cabra liso. Hoje ele falou dessa teoria, foi um sucesso hoje de manhã, explosivo. Né? Ervalzinho aqui, professor Erval. Ao vivo, né? Ao vivo, 10 da manhã. Da manhã. Já a partir de amanhã, tá bem? É uma atividade extra que nós temos amanhã com o Erval. Tá bem. Fernando. Bom, eu queria cumprimentar também o professor José Erval, o Fábio Tavares, brilhantes professores. Eu fico feliz de ver professores tão bons, competentes aí, transmitindo os ensinamentos. Dizer a Alice Bianchini que você é sempre um show, é sensacional, inteligente, ponderada, equilibrada, foi uma presidenta que conduziu os trabalhos da melhor maneira possível. Dizer da admiração que eu tenho pelo Luiz Flávio. A gente deve sempre procurar ver nas pessoas exemplo para nos inspirar. O Luiz Flávio é um exemplo de vida, sempre inovando, sempre procurando o seu espaço, nunca atacando ninguém, vendo o que é melhor para ele, edificando a sua vida pelo trabalho. Então acho que é justo que se faça essa homenagem. Luiz Flávio, eu quero que você me convoque sempre que for necessário. Quero participar de todos os seus projetos, congressos, palestras. Eu sou seu fã, te admiro de coração, você sabe que essas palavras são sinceras. E quero dizer àqueles que quiserem nos visitar, no nosso site www.fernandocapes.com.br, entrar no nosso Twitter, @FernandoCapes, no Facebook, vamos conversar bastante, vamos trocar ideias, vamos trocar informações, e foi um grande prazer ter estado aqui com vocês. Um beijo enorme e até uma próxima oportunidade. Bom, e com relação, então, à manifestação dos nossos internautas, realmente eu fiquei confusa, porque é a favor, contra, e eu vou terminar, então, dizendo que eu não sei qual foi a versão, qual foi a tese que realmente foi vencedora, porque é muita manifestação e houve uma divisão, pelo que eu pude perceber aqui. E aí, por isso, então, o professor quer mostrar... Eu só queria mostrar, o livro foi lançado hoje, o meu amigo Marcos Petit, que lançou esse livro hoje aqui na Livraria Cultura Perto, com o Alexandre Frota, é sobre o time de futebol americano do Corinthians, que foi campeão sul-americano recentemente. Pode dar um foco aqui, foi lançado hoje, já que é sobre livros. Hoje eu não vou falar do meu livro Curso de Processo Penal nem Direito Penal, vou falar do livro Futebol Americorintiano, tá certo? Tá aqui lançado o livro, então feito o registro. Desculpe, professor. Não, tranquilo. Então, para a gente finalizar, já que ficou difícil de eu ver qual foi a tese realmente que foi vencedora nessa noite de hoje, eu vou terminar com a fala de uma internauta nossa, uma participante, que foi a segunda ganhadora do livro, foi a segunda sorteada hoje, que é a Vanessa Galerani, e ela diz assim, ó, com esses argumentos desses dois grandes professores, fica realmente difícil. E eu digo que realmente foi difícil, porque legal, o pessoal a favor, contra, a favor, e eu fiquei aqui
aqui baratinada, Legal. mas a manifestação muito boa, e é isso que a gente quer, é essa identidade que a gente gostaria de ter com vocês, esse estreitamento dessa distância que a internet permite fazer, um grande benefício, então, da tecnologia, e vamos usar a nosso favor. Então, convidamos todos. Amanhã, programação ao vivo, a partir de 10 horas da manhã, com o professor Erval, às 11 horas com o professor Erval, às 7 horas da noite com o professor Erval de novo, e depois ele volta à noite no nosso jornal, porque aqui, o professor Luiz Flávio falou isso, a gente tem que aproveitar esses grandes talentos, que ele é lá de Mossoró, está vindo aqui para São Paulo, e a gente aproveita essas grandes pessoas, esses grandes conhecimentos, esses grandes talentos, e é isso que a gente gosta de fazer. Então, uma boa noite a todos, obrigada, professor Capeza, obrigada, professor Luiz Flávio, e a todos vocês que nos acompanharam até agora.